Fluminense está treinando nesse momento e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que está passando na cabeça do Mano Menezes em relação ao jogo de amanhã e também em relação ao jogo de terça-feira. É muito importante a gente lembrar sobre isso, porque não é uma decisão fácil. Outra coisa, o nosso retrospecto recente no Nilton Santos, vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. E também o nosso retrospecto contra o Vasco da Gama no Nilton Santos, que é o antigo Engenhão. Depois da vinheta, vamos trocar uma ideia bem bacana nesse vídeo. Vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Tô gravando esse vídeo, o Fluminense está treinando no CT Carlos Castilho, definindo o seu time, né, o seu último treinamento para amanhã, o jogo contra o Vasco da Gama. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto, mas ó, dá força, dá moral, preciso muito. Deixa o teu like. Para quem não é um inscrito, faça a tua inscrição, se inscreva. Vamos continuar crescendo esse projeto, esse trabalho. O próximo objetivo agora é 18 mil. Conto muito com o apoio de vocês, tá? Compartilha com geral. Sem mais enrolação, quero começar falando esse vídeo sobre o equilíbrio, tá? Olha que equilíbrio tem Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco jogando no Engenhão, hoje conhecido como estádio Nilton Santos, tá? Fizeram essa homenagem pro jogador do Botafogo lá, que era um ídolo do Botafogo. E aí o que acontece? São 16 partidas entre Vasco e Fluminense disputada no Engenhão. Dentro dessas 16 partidas, são 6 vitórias para cada lado e 4 empates. O Fluminense leva uma vantagem em saldo de gol. O Fluminense tem 21 gols feitos e o Vasco tem 18 gols feitos. Então o Fluminense aí tem uma vantagem de 3 gols, tá? E a gente espera que esse equilíbrio possa nos favorecer amanhã, a gente fazendo a vitória amanhã em cima do Vasco da Gama, beleza? Lembra vocês que o Vasco é o mandante desse jogo, tá? No primeiro turno, Fluminense recebeu o Vasco no Maracanã, o mandante era a gente, e a gente vindo de um empate, uma derrota, empate contra a Red Bull Bragantino, no Maracanã na estreia, e derrota para o Bahia na Arena Fonte Nova, a gente precisava ganhar o Vasco, senão naquela época a gente ia fazer o 14º clássico sem vencer ninguém, o que bateria o recorde, entraria no recorde histórico de 14 jogos sem vencer nenhum clássico, né? Mas a gente igualou aos anos anteriores que foram ridículos, 13 clássicos sem vitória, e a gente ganhou o 14º contra o Vasco da Gama, 2-1 aqui no Maracanã. Quem meteu o gol na nossa vitória? Paulo Henrique Ganso e Martinelli, beleza? Outra coisa também importante é que o Mano Menezes ele vai tentar melhorar esse retrospecto, sabe, ruim, negativo em Fluminense nos clássicos. Olha só, nos últimos 15 clássicos que o Fluminense disputou, o Fluminense venceu apenas um, e foi esse do Vasco. Depois desse jogo do Vasco, a gente pegou o Botafogo no Nilton Santos. Qual foi o resultado? 1-0 Botafogo. Gol daquele zagueiro deles lá, Bastos. O cara subiu, cabeceou e todo mundo ficou olhando. Aí não tem como, né? É saco. Gol do Botafogo. 1-0 Botafogo ganhou a gente. Depois tivemos o outro jogo, né? 1-0 Flamengo no Maracanã. Né? Pra mim aquele gol ali foi um gol, né, muito ruim. Não, pra mim não foi pênalti, mas o juiz acabou marcando pênalti. A gente perdeu aquele jogo ali pro Flamengo. Então, vencemos o Vasco e depois perdemos mais 2 clássicos seguidos. Botafogo e Flamengo. É hora de a gente voltar a melhorar esse retrospecto ruim, né? Entre clássicos aqui no Rio de Janeiro. Então a gente precisa ganhar o Vasco amanhã para poder a gente somar pontos, a gente continuar voltando a vencer clássico, que é muito importante, voltar a pontuar em cima de um time rival nosso aqui do Rio de Janeiro, beleza? Vamos lá falar aqui agora, os nossos últimos 3 jogos no Nilton Santos, ele não é bom, é muito ruim, são 3 derrotas. Foram 2 partidas para o Botafogo e uma partida para o próprio Vasco da Gama, isso no Campeonato Brasileiro, né, do ano passado. Botafogo, uma partida foi no Brasileiro desse ano. A gente perdeu de 1-0 lá, acabei de falar com o gol do Bastos. Mas no ano passado, o Botafogo ganhou a gente novamente de 1-0 e no ano passado o Vasco ganhou a gente de 4-2 naquela arbitragem
horrorosa do Rafael Claus, prejudicando a gente, né? Naquele primeiro gol que foi falta no Cano, mandou a bola seguir e aí depois o Vasco abriu o placar com o Praxedes. Então assim, perdemos de 4-2 pro Vasco da Gama, muita falha nossa naquele jogo, falha de André também, enfim. A gente precisa voltar a vencer no Newton Santos, nesse campo, né? Que é um campo, segundo os jogadores, um campo bom de se jogar também. Porém, o nosso retrospecto, né, lá no Newton Santos, né, no antigo Engenhão, é muito positivo pra gente na história. São 126 jogos na história, com 60 vitórias e 35 empates e 31 derrotas. Então você vê que derrotas são bem menos do que empate e muito menos do que vitória da gente. E por lá nós conquistamos o Campeonato Brasileiro 2010, né, com gol do Emerson Sheik, e também ganhamos o Carioca em 2012. Carioca que ganhamos no Newton Santos, no Engenhão, em cima de quem? Do Botafogo, que é o dono, é o administrador do estádio. Então, o retrospecto geral nos favorece. Porém, o retrospecto recente é que é ruim. 3 jogos, 3 derrotas. Mas eu acredito que amanhã nós temos qualidade e capacidade de sairmos de lá com uma vitória em cima do nosso rival Vasco da Gama, beleza? Agora eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o seguinte. O time do Fluminense, para amanhã, ele vai de titular ou ele vai de titular na terça contra o Grêmio? Fagner, eu não tô entendendo. Amanhã é um jogo importante, é um clássico contra o Vasco da Gama. Se a gente vencer, se a gente ganhar, a gente sai da zona do rebaixamento. Só que na terça, a gente tem que jogar contra o Grêmio. Jogo de ida pela Libertadores, lá no Couto Pereira. E aí você pode me perguntar assim, mas não dá pra colocar todo mundo? Gente, até dá. A questão toda não é nem essa. Por mim, vai colocar todo mundo sempre. Mas vou falar aqui um jogador em específico, o Thiago Silva. Ele disse que ele não consegue jogar todos os jogos. Ele jogou contra o Juventude agora no Maracanã. Eu, Fagner, por mim, acho que, na minha opinião, conversaria com ele e falaria assim, a gente precisa de você amanhã no Newton Santos. Vamos botar você, só que também a gente precisa de você contra o Grêmio, na terça. E aí, contra o Corinthians, no outro sábado, a gente te dá uma descansada. Tá de ok? Tá beleza? Que aí a gente deixa você uma semaninha aí de, sabe, de stand-by pra pegar o Grêmio de volta no Maracanã na terça-feira da outra semana. Vocês conseguiram entender? Então, na minha opinião, Fagner, eu iria com o time titular amanhã contra o Vasco e também na terça-feira. Contra o Corinthians, aí eu daria uma poupada pelo menos no Thiago Silva. Porque na outra terça-feira, tá? O jogo do Corinthians é no outro sábado. E o do Grêmio na volta pro Maracanã é na outra terça-feira, ok? Então assim, tem que descansar. Porque não aguenta. O cara não é novinho e ele precisa tá muito perto do 100% dele para poder nos ajudar na zaga, ok? Vocês estão de acordo comigo? E aí, se for o time titular amanhã contra o Vasco e o time titular terça-feira contra o Grêmio lá no Couto Pereira, eu queria te perguntar, qual o time que o Mano Menezes pode ir a campo amanhã e também, esse time vencendo o Vasco, repetir esse time contra o Grêmio na terça-feira? E aqui eu vou trazer a escalação para vocês. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva. Ao lado do Thiago Silva, eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Será que ele vai manter o Thiago Santos? Ou a gente já pode ter aí o Ignácio? Será que vem Antônio Carlos? Ou Felipe Melo? Eu queria te perguntar, quem, se fosse você no caso, né, que fosse escalar o Fluminense, quem você colocaria de titular amanhã contra o Vasco ao lado do Thiago Silva? Coloca aqui o teu jogador aqui embaixo aqui, tá? E aí, daqui a pouco eu vou colocar o meu aqui agora. Pra mim é o Ignácio. Tem que testar o cara amanhã de titular já pra poder a gente ver como é que tá o cara, tá? Na lateral esquerda não tem que falar, Diogo Barbosa, né? Se ele ficar vacilando, a gente já promove o esquerdinha, porque o Marcelo tá fora por causa de lesão. André, na volância, primeiro volante, claro. Segundo volante, e aí? Será que ele vai botar Martinelli? Martinelli não vem bem, né? Tem oscilado bastante. Se o Nonato tiver bem, né, recuperado das dores no pé, pra mim, Fagner, é o Nonato que entra de titular amanhã contra o Vasco, tá? E aí também tem a questão da estreia do Facundo Bernal. Eu acho que ele não vai colocar o Bernal de cara, de titular. Acho que ele testa o Bernal num segundo tempo, ok? E também a gente tem algumas outras opções também para jogar ali de segundo volante. Será que o Mano Menezes vai fazer o quê?
Mas eu, Fagner, acredito que ele vai colocar o Nonato, uma vez que o Nonato esteja 100% recuperado, beleza? Mas na frente, Paulo Henrique Ganso, não tenho dúvida disso. Com Arias pela ponta direita, Kevin Serna pela ponta esquerda e Cauã Elias na centroavância, tá? E eu queria te perguntar, o que você acha desse time para jogar amanhã contra o Vasco? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio, Diogo Barbosa. André, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. Acho que esse time tem condições de ganhar o Vasco amanhã. E indo bem, a gente repete essa mesma escalação contra o Grêmio no Couto Pereira na próxima terça-feira. Esse time, para você, faz jus de ser titular amanhã ou você mudaria alguma coisa? O Fluminense está treinando nesse momento no CT Carlos Castilho. E com certeza paira na cabeça do Mano Menezes essas duas dúvidas. Zagueiro ao lado do Thiago Silva e um segundo, né, volante, que é um meio de campo ali, né, de maior mobilidade. O Martinelli tem prendido muita bola, tem atrasado muito essa aceleração de passe. E isso com certeza tem irritado o Mano Menezes. E na zaga, a gente infelizmente, né, depois de algumas partidas boas feitas pelo Thiago Santos falhou no segundo gol do Juventude na última quarta-feira, que nos prejudicou bastante, né, fazendo com que a gente levasse aquele segundo gol lá e a gente depois conseguindo meter aqueles 2 gols. Se não toma o segundo gol, era 2-1, disputa pelo menos ia para os pênaltis. Mas eu acho que pela forma que a torcida também tá querendo, sabe, que o Mano Menezes oportunize o Ignacio, eu acho que pode pintar o Ignacio amanhã de titular. O que você acha? Você acha que esse time tá legal? Você acha que o Fluminense tem condições amanhã de ganhar, sabe, do Vasco da Gama nesse clássico no Newton Santos e a gente sair da zona de rebaixamento? Queria muito te ouvir também nesse vídeo, comenta aqui embaixo, a tua opinião é sempre muito importante e vamos bater esse papo, vamos trocar essa ideia, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo aqui no canal Meu Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha os vídeos do canal com geral. Valeu, galera, forte abraço!